Bom, senhores, tudo bem com vocês? Bem-vindo para mais um vídeo. E dessa vez vamos tratar de um assunto, vamos dizer assim, interessante, que é uma dúvida que muita gente tem, várias pessoas perguntam, principalmente quando vai fazer o curso de bombeiro civil e também quando vai comprar o seu primeiro uniforme. O pessoal sempre tem esse questionamento, essa pergunta referente à questão da aparência, mais voltado, como aqui no tema do nosso vídeo, mais voltado para a questão do uso da barba ou não. Se você pode ter ou é proibido você estar utilizando barba sendo um bombeiro civil. Então aqui nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre alguns detalhes, alguns temas. Já falar primeiramente o que é um bombeiro civil, para poder entrar dentro dessa questão de padronização. E também vou falar um pouquinho sobre motivos que levam essa obrigação em si de você não ter uma barba. E também referente à empresa. Se a empresa tem esse poder, a empresa ela pode decidir se a pessoa deve ou não utilizar. Então vamos lá. Primeiramente, o que é bombeiro civil? Bombeiro civil é um profissional especializado na prevenção e combate a incêndio, resgates e primeiros socorros em áreas privadas. Então, primeiramente, o bombeiro civil em si, ele é um profissional especializado, dependendo do estado aonde você fez seu curso. Existe uma padronização em questão de horas, grades curriculares mínimas, exigências de escolas de formação, para que você possa sim ser um bombeiro civil dentro das questões determinadas pelo Estado, em conjunto com as leis federais, e também recentemente nós temos algumas NBRs que vem trazendo algumas padronização, tá? Mas resumindo aqui de forma mais direta, o bombeiro civil, ele não faz parte de forma direta com o bombeiro militar. Ele não faz parte da corporação. O bombeiro civil, ele é um profissional contratado por uma empresa para atuar em uma área privada. Então, o bombeiro está ligado de forma direta à CLT e em conjunto também com prestação de serviço. Então, ele pode ser um funcionário contratado, igual qualquer outro profissional, e ele também pode prestar serviço. É o caso de prestação em eventos, onde o bombeiro é contratado para fazer o acompanhamento, quando tem algum show, algum evento onde tem uma quantidade de pessoas que exige ter alguém com uma especialização voltado para a questão de emergências para poder estar presente naquele local. Então ele pode ser um funcionário contratado ou prestar um serviço de situação de emergência para algum estabelecimento e evento. Então, primeiramente, isso é o bombeiro civil. Diferente do militar. O militar, ele é um servidor público. Só que o bombeiro militar, além de ele ser um servidor público, ele se enquadra dentro do regime militar, onde ele fica sob controle, ele fica subordinado à justiça militar do Estado. Por que é importante saber disso? Vamos lá. Quando a gente fala sobre o uso da barba, muita gente fala que é proibido o bombeiro ter. Só que a gente tem que tomar muito cuidado. Bombeiro civil é uma coisa, bombeiro militar é outra. O bombeiro militar, como ele está dentro desse regime militar, ele existe uma regra de procedimentos militares que obriga esse servidor público que presta esse serviço como militar, com título de militar, ele deve seguir. Entre essas regras, existe uma regra que fala sobre padronização, aonde além da questão da vestimenta tem que ser igual, a aparência também tem que ser. Por esse motivo que existe tipo de corte de cabelo padronizados, existe também o uso do bigode, que é permitido sim para os militares, e também a questão da não utilização de uma barba. Então, dentro desse regime militar, devido à questão de padronização, deixar todos
com a aparência mais próximas e iguais possíveis, acaba tendo essa regra, acaba tendo esse procedimento, onde o bombeiro militar não pode ter baba. Em cima disso, que surgiu, vamos dizer assim, esse mito que todos os bombeiros não devem ter. Porém, bombeiro civil, ele não faz parte desse regime. O bombeiro civil, ele é um funcionário diretamente na questão da CLT, e todas as leis que é voltada para esse profissional, todas as leis, a nossa lei principal, que é a 11.901, ela não tem nenhum item referente a isso. Ela não fala que é proibido. Ela não fala também sobre essa questão da padronização. Infelizmente, no mesmo estado, a gente pode ver vários tipos de uniformes, vários tipos de, vamos dizer assim, de conjuntos de roupas diferentes em cada empresa. Então, não existe uma padronização estabelecida por uma lei voltada para o bombeiro civil. Infelizmente, não. Tem alguns casos referente ao bombeiro militar, quando ele cria uma portaria referente ao bombeiro civil, aonde ele coloca algumas padronização. Temos algum caso que é uma polêmica, que alguns estabelecem as cores que pode ser utilizada, cor que não pode. Tem questão também sobre a questão da gandora, questão também da camiseta, como que deve estar escrito. Não pode ficar somente escrito apenas bombeiro, tem que estar escrito bombeiro civil. Em alguns estados nem o nome bombeiro é permitido. Então, existe alguns estados que acabam criando padronização de vestimenta para os bombeiros civil, tá? Porém, não é todos que são assim. Então, vamos lá. Então, as nossas leis e algumas portarias também do bombeiro militar, voltado para o bombeiro civil, não possui uma regra direta sobre essa questão de cabelo e também da barba. Cabelo também é interessante falar, porque muita gente também pergunta se a mulher pode usar cabelo solto, cabelo preso, e isso também não temos nas nossas normas, tá? Já o bombeiro militar, como já falei antes, sob regime militar, existe sim esses procedimentos, existe sim essa padronização, só que nós, como bombeiro civil, não temos a obrigação de seguir, pois não fazemos parte desse regime. Já aqui no outro tópico, aqui a gente vai falar um pouquinho sobre quais são os motivos, os principais motivos que levam a gente a não ter, e as empresas pedirem de forma obrigatória, a gente não está utilizando baba. Por que existe essa restrição? Por que existe essa proibição interna em alguns estabelecimentos? Primeiramente, o bombeiro civil em si, quando ele está dentro de um estabelecimento, principalmente numa empresa, uma indústria, acaba precisando utilizar alguns equipamentos. Entre esses equipamentos estão o uso da máscara de proteção respiratória, igual as máscaras na parte aí de conjuntos autônomos, onde tem o recipiente de ar respirável, aonde nós temos que fazer a utilização de uma máscara facial para poder efetuar resgates. Porém, essa máscara tem algumas situações obrigatórias para poder dar uma eficiência na sua utilização. E se você tem pelos faciais, quando você vai fazer uma utilização de uma máscara desse tipo, igual tem umas máscaras mais simples, também acontece isso, devido à questão de você ter esses pelos no rosto, ele acaba não dando uma vedação correta. E você fica exposto a algum contaminante que tem naquele ambiente, na qual você vai efetuar o resgate. Então, devido a alguma questão de análise que foi feito na profissão e também na atuação do bombeiro, acabou colocando como obrigatório ele não ter esses pelos faciais, porque não é compatível aos equipamentos e à função que ele vai estar excedendo, que é a questão do resgate no local.
porque isso vai acabar trazendo risco para ele na hora de efetuar um resgate. Então, por causa desse motivo específico, não somente para o bombeiro, mas qualquer profissional que tem que fazer uso de proteção respiratória, ele não pode ter pelos faciais. Ele tem que fazer a baba, é feita uma vistoria antes da sua atividade, para que ele possa estar utilizando esses equipamentos e esse equipamento poder estar protegendo ele na sua atividade, tá? Então, por causa desse motivo, que sim, acaba tornando a obrigação do bombeiro não ter a baba, os pelos faciais no rosto, tá? Então, esse é o motivo principal. O próximo tema aqui é referente se a empresa ela pode impedir o uso da baba, o uso dos pelos faciais. No caso aqui, gente, é o seguinte: se a empresa ela tem uma questão fundamentada, traduzindo, ela foi feita uma análise e foi identificado que devido ao uso de equipamento de proteção respiratório, o trabalhador não pode ter pelos faciais, ela tem todo o direito de impedir o uso da baba dentro da empresa, porque ela tem uma justificativa. Ela foi feita uma análise, foi feita uma verificação no ambiente e viu que realmente o pessoal que for atuar naquele local tem que estar seguindo essa regra. Porém, também pode acontecer, devido a questões contratuais, foi feito um acordo, foi feito um contrato no começo da sua contratação ou através de um acordo geral com todo mundo dentro do estabelecimento, aonde você concordou, você deu seu ok, você assinou, que você vai seguir um determinado procedimento de regra da empresa. Exemplo, tem empresa que tem um pouco, vamos dizer assim, um pouco mais rígido sobre algumas questões de uso de tipo de roupa. Não pode ser uma roupa muito, vamos dizer assim, não se mostrando muito. Então tem empresa que tem essas regras. Utilização também de brincos, correntes, que também pode vir provocar acidente através de uma análise. Uma coisa que posso usar aqui como exemplo, que é muito comum, na parte do futebol em si, vamos pegar o exemplo aqui, o time do Corinthians, os jogadores lá, eles ensinam no contrato que eles não vão comparecer dentro dos vestiários, dentro das dependências do time, utilizando uma cor verde. É uma regra e está no contrato. Tem algumas empresas, assim também como acontece no futebol, que proíbe o trabalhador de ir trabalhar utilizando moto. Ele só pode ir trabalhar utilizando carro. Tem empresas que põem essas regras. E tudo está no contrato, assinado e aprovado por ambas as partes. Então, se nesse contrato tiver alguma questão que você não vai utilizar a baba, que você vai seguir essa questão de aparência determinada em contrato, você tem a obrigação de seguir e a empresa vai te cobrar em cima disso, tá? Então, em cima disso, a empresa, se ela tiver alguma questão de análise, se ela tiver algum fundamento para determinar o uso ou não da questão da baba, você deve seguir. Se você assinou o contrato, na parte da contratação, você concordou que vai seguir esses procedimentos da empresa, você tem a obrigação de estar seguindo. Agora, se não tem nada disso, não tem um motivo para você utilizar, devido a uma questão de análise, foi feita uma análise, constatou que é indiferente se você tem ou não tem, e também você não assinou, não concordou nada referente a isso, e a empresa do nada começou a colocar, a exigir algumas questões desse tipo. Em cima disso, pode entrar numa questão onde o trabalhador, ele pode questionar, ele pode exigir da parte da empresa uma justificativa, um motivo porquê dessa exigência, se não tem uma questão fundamentada, se não tem uma questão
contratual. E isso pode entrar na questão de uma discriminação. O trabalhador, o empregador no caso, o empregador, ele não pode, devido a gosto pessoal ou questão religiosa, proibir determinadas situações dentro da empresa sem ter feito um acordo antes. Tá? Isso pode entrar na questão de uma discriminação que leva ao trabalhador podendo recorrer, podendo até mesmo questionar, exigindo uma justificativa do porquê disso. Indo agora para a parte final do nosso vídeo, resumindo, não existe uma obrigação através de normas que exige o bombeiro não ter pelos faciais. Então nós não temos um item normativo que coloca isso como obrigatório. Porém, através de análise da sua profissão e do cenário que ele atua e das condições aonde ele vai ter que atuar, se ele vai ter que fazer utilização de equipamentos de proteção respiratória, então ele tem que estar de uma forma apropriada para poder fazer o uso desse equipamento. Então, dentro de determinados estabelecimentos, sim, é obrigatório o bombeiro não ter pelos faciais, através de questões fundamentadas em análise. Fora isso, pode também a empresa colocar isso na contratação de um profissional, determinar isso de acordo com ele, de acordo com ambas as partes, que vai seguir uma padronização de aparência sobre a questão do uso dos pelos faciais, até mesmo o tamanho do cabelo, se o cabelo pode ficar solto, pode ficar preso. Então tudo isso vai ser determinado e alinhado no começo da sua contratação. Se ambas as partes estiverem de acordo, então sim, você deve seguir e o empregador ele vai cobrar em cima disso, porque foi um acordo que foram feito na contratação do funcionário. Tá bom? Então é isso. Se você tiver algum questionamento ou quiser complementar com mais alguma coisa, alguma mais dúvidas, coloca no comentário. Agradeço a presença de todos e até mais. E deixe o seu like e se inscreva. Obrigado.